E aí, galera, beleza? Professor Fredão, aqui do Mente Matemática. A gente vai resolver hoje um problema muito fera, que é um problema conhecido como problema de Joséfos. Ele tem aplicações até na computação. Eu costumo propor esse problema quando eu vou falar de sequências, ou quando eu vou falar de potência, ou em treinamentos mais de raciocínio lógico mesmo. Em treinamentos de Olimpíada no Poti, tá? Para a Olimpíada Brasileira de Matemática. Enfim, é um problema bem legal e a gente vai entender ele aqui agora. O historiador Joséfos Flávio, que viveu no século II da era cristã, relata que, durante as guerras judaico-romanas, um grupo de 41 soldados judeus se viu cercado por uma legião romana. Abrigando-se numa caverna e vendo que não havia chance de vitória nem de fuga, decidiram que seria melhor morrer de maneira mais digna, pelas mãos de seus amigos e não dos seus inimigos. Então, formaram um círculo e cada soldado tomou uma posição numerada, de maneira que, começando pela posição 1 e no sentido horário, cada soldado mataria aquele que estivesse à sua esquerda. Um dos soldados, porém, era também matemático e, notando que haveria um sobrevivente, decidiu escolher a posição K, sobrevivendo e se rendendo ao grupo inimigo. Qual é o valor de K? Bom, esse texto, você encontra algumas adaptações dele na internet, até mesmo adaptações mais complicadas, em que o soldado ele não mata quem está à esquerda, mas sim ele dá um salto e mata o outro, né, o próximo na fila. Enfim, não sei se essa ideia ficou mais clara, então para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor essa situação, eu vou colocar aqui uma ilustração que é muito fera do canal Numberphile, tá? Eles também já abordaram esse problema de Joséfos lá no canal deles, e aí eu acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro. Então acompanhe aqui no vídeo esse desenho, né, essa ilustração do problema. Bom, olha só, o que vai acontecer aqui é, o soldado 1 mata o soldado 2, ele morreu, então ele não vai matar ninguém. Daí o soldado 3 vai matar o 4, ele não vai matar ninguém. O 5 mata o 6, o 7 mata o 8, o 9 mata o 10, e isso continua até que só sobre uma pessoa. Bom, então como a gente viu lá no problema do Numberphile, você vai fazer uma roda, né? E o 1 vai matar o 2, o 3 vai matar o 4 e assim por diante. O que eu quero que vocês tentem fazer, e esse problema é muito legal, vale de fato a pena vocês pausarem aqui o vídeo e tentarem resolver esse problema para 41 soldados. Tá? Se vocês quiserem fazer, inclusive na força bruta, digamos assim, você pode desenhar os 41 soldados e ir matando até achar a posição do sobrevivente, beleza? É uma forma de você fazer isso. E depois eu quero que vocês tentem fazer também, porque a gente vai discutir tudo isso aqui no canal, o que aconteceria se você mudasse de 41, já que eu estou gravando esse vídeo em 2020, para 2020 soldados, ok? É óbvio que para 2020, se você tentar desenhar, você vai perder um bom tempo, né? Então é necessário que você estabeleça alguma lógica matemática para a resolução para o 2020, ok? Se você quiser tentar fazer os exercícios, né, tanto para o 41 quanto para o 2020, dá um pause aqui no vídeo agora, porque a gente já vai começar a resolução. Bom, como já é de costume, né, em alguns problemas de matemática, alguns até que eu já resolvi aqui no canal, o que nós vamos fazer é, a gente não vai começar com um problema muito grande, ou seja, eu não vou começar com um problema de 41 soldados, tá? Porque até que para 41, a gente vai fazer isso aqui depois, a gente poderia fazer um desenho e sair matando esses soldados até que só sobrasse um indivíduo, tá? Mas para 2020, isso seria mais complicado, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é, a gente vai estabelecer um certo padrão, começando por problemas menores, até que a gente chegue numa conclusão lógica, para daí a gente conseguir aplicar para o 41 antes de fazer o desenho aqui do 41, e aí depois aplicando essa lógica, a gente vai ver se ela vai funcionar para o 41 e vai confirmar depois, e depois vai estender ela para o caso do 2020. Sendo bem sincero, qualquer número que vocês me dessem, eu conseguiria calcular em questão de segundos qual seria a posição segura. Se você é professor de matemática, uma atividade que eu gosto de fazer com os alunos é justamente essa. Eu pego esse problema de Joséfos, eu conto quantos alunos tem na sala, me incluo e aí eu vou para uma posição, eu peço para um determinado aluno começar e eu vou para uma posição em que eu sei que eu vou ser o que vai ficar vivo no final do processo. Eu vou pedindo para que cada aluno que for morrendo, né, que for sendo atingido, vá sentando na sua carteira. Enfim, é um problema bem legal, os alunos costumam ficar bem motivados. Então vamos lá. Se você tiver apenas um jogador nesse problema, tá? Aí eu fiz aqui uma tabelinha de quantidade de jogadores e qual que vai ser a posição segura, tá? A posição que vai sobreviver. Então, para um jogador, não tem jogo, né? Ele não mata ninguém, ninguém mata ele. Então, a posição segura é o próprio 1.
Se eu tiver 2 jogadores, o que vai acontecer é o 1 vai matar o 2 e acabou. Então, para 2 jogadores, a posição segura também é o 1. Para 3 jogadores, eu até desenhei na ordem contrária, deixa eu arrumar aqui, né? Era para estar aqui em sentido horário. Então, para 3 jogadores, o que vai acontecer é que um vai matar o 2, o 3 vai matar o 1. Então, quem ficou na posição segura foi o 3. Para 4 jogadores, um vai matar o 2. De novo eu desenhei errado aqui, né? Foi mal. Bom, mas a gente corrige aqui rapidinho, ao vivo mesmo. Então vamos lá. O 1 matou o 2, o 3 matou o 4, o 1 matou o 3. A posição segura nesse caso voltou a ser 1. No caso de 5, o que vai acontecer é 1 mata 2, 3 mata 4, 5 mata 1, e depois volta aqui para o 3 que vai matar o 5. Então a posição segura é o 3. Num problema de 6 indivíduos, eu não vou fazer isso para sempre não, tá? É só para a gente poder tentar estabelecer algum padrão aqui. Por enquanto está meio estranho, porque ficou 1, 1, 3, 1, 3. Vamos ver o que vai acontecer até chegar aqui no 9. A partir do 9, a gente vai começar a estender isso e vai fazer de uma maneira um pouco mais rápida, tá? Então, para 6, 1 mata 2, 3 mata o 4, o 5 mata o 6, o 1 mata o 3 e o 5 mata o 1. Logo, a posição segura é o 5. Para 7 indivíduos, o 1 mata 2, 3 mata 4, 5 mata 6, 7 mata 1, 3 mata 5 e o 7 mata o 3. Logo, ficou o 7 aqui a posição segura. Observem, galera, que assim, é impossível que essa posição segura seja um número par, né? Porque na primeira volta, todos os pares vão morrer, né? Por exemplo, o 1 vai matar o 2, que é o primeiro par. O 3 vai matar o 4, que é o segundo par. O 5 vai matar o 6, que é o terceiro par. É impossível que os pares sobrevivam. Então, se você tivesse que chutar, e até mesmo se você tivesse que desenhar esse caso com 41, você sequer precisaria ter desenhado os pares, né? Alguns alunos, quando eu aplico isso em sala, eles já percebem que os pares vão morrer na primeira volta e só fazem esse desenho para os ímpares, inclusive, tá? E, bom, é o que a gente está percebendo aqui. E notem que parece ter uma progressão aqui, né? Tipo 1, depois 1, 3, depois 1, 3, 5, 7. E aí vamos ver o que vai acontecer agora. Para 8, já é interessante que a gente comece a fazer uma análise aqui para a gente perceber algo que vai ser importante aqui no problema. Para 8 indivíduos, os 4 primeiros a morrer são o 2, o 4, o 6 e o 8, correto? Então, num problema em que você tem 8 indivíduos, morrem 4 inicialmente, que são os 4 pares, e sobraram 4. O próximo a jogar nessa situação, vocês concordam que é 1? Tá? Porque o 1 matou o 2, o 3 matou o 4, o 5 matou o 6, o 7 matou o 8. Então agora quem vai jogar é o 1. Só que notem que nesse momento eu nem precisaria continuar o problema, por quê? Esse problema agora é um problema que só tem o 1, o 3, o 5 e o 7. É um problema que envolve 4 jogadores. Só que a gente já sabe por aqui que num problema de 4 jogadores, o primeiro a jogar, ou seja, aquele que estiver na posição 1, ele está na posição segura. Então é um fato que aqui, como um continua sendo o primeiro a jogar, ele vai continuar naquela posição segura, correto? Então, só para a gente poder concluir isso, né? Depois que o 7 matou o 8, o 1 matou o 3, o 5 matou o 7 e o 1 matou o 5. Mas a gente já sabia que um sobreviveria, porque no problema de 4 jogadores é o 1 que sobrevive. Então, 1 é quem está na posição segura. Olha que maneira interessante que a gente pode resolver um problema para 9 indivíduos de uma maneira muito rápida, tá? Sem fazer praticamente nenhuma conta. 9 jogadores, o que vai acontecer na primeira rodada, ou na primeira morte aqui, vai ser que um vai matar o 2, correto? Só que notem que esse ato do 1 matar o 2 reduz esse nosso jogo a um jogo em que agora eu tenho 8 jogadores, porque eu perdi o jogador 2. E nesse jogo de 8 jogadores, o primeiro a jogar nessa situação agora é o 3, é o que está na posição 3. Só que a gente já sabe que num jogo em que eu tenho 8 jogadores, a posição segura é a primeira. Então eu posso parar o meu problema aqui e já posso afirmar de cara que a posição segura para 9 jogadores é a posição 3. Por quê? Porque a posição 3 é a posição do primeiro a jogar quando restam 8 jogadores. Correto? E a gente sabe que com 8 jogadores a posição segura é a primeira. Vamos concluir isso, né? Vamos terminar. 3 mata 4, 5 mata 6, 7 mata 8, 9 mata 1, 3 mata 5, 7 mata 9, 3 mata o 7. Correto? Então, de fato, foi o 3 que ficou na posição segura. E você poderia continuar isso
para todos os outros, porque, por exemplo, se você quer voltar para esse 8, né, que é a posição cuja posição segura é o 1, então, se você está em uma situação em que você tem 10 jogadores, eu nem desenhei ela aqui, mas vamos tentar fazer mentalmente esse problema. Numa situação em que você tenha 10 jogadores, quantos que tem que morrer para você voltar numa situação em que tem 8? Tem que morrer 2. Quem são os 2 primeiros a morrer? Então, se a gente só fizesse um desenho aqui, ó, curtinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas imaginem que nesse círculo vão ser 10 jogadores, então o primeiro a morrer é o 2, o segundo a morrer é o 4. Se 2 morreram num jogo de 10, eu estou agora numa situação em que eu tenho um jogo de 8 e que o próximo a jogar é o 5. Então ele está na posição segura. E acabou. A posição segura para 10 jogadores é a 5. E você pode seguir essa mesma lógica para todos os outros, tá? Então vamos tentar fazer agora de uma maneira mais rápida isso, tá? 11 jogadores, para eu voltar para o 8. E por que eu estou voltando para o 8 e não para o 10 nem para o 9? Porque o 8 é o que tem o primeiro a jogar na posição segura. Então, de 11 para 8, precisam morrer 3. Bom, quem é o terceiro a morrer sempre? É o número 6, porque ele é o terceiro número par. Então, o próximo a jogar vai ser o 7 e a posição segura para 11 jogadores é o 7. 12 jogadores, quantos precisam morrer para voltar para um problema de 8? Precisam morrer 4. Quem é o quarto a morrer? É o número 8, porque é o quarto número par. Certo? Então morreram 4 no jogo de 12 e sobraram 8. Quem é o próximo a jogar? É o 9. Então ele está na posição segura. Então aqui vai ser 9, aqui vai ser 11, aqui vai ser 13, aqui vai ser 15. Isso aqui sempre vai subindo de 2 em 2. O do 16 não faz muito sentido ser o 17, porque não tenho 17 jogadores aqui. Então eu desenhei a situação com 16 para a gente ver o que acontece. Só que o da situação do 16 é idêntica à situação do 8, porque o 16 é uma potência de 2. Então, na primeira volta, o que vai acontecer aqui é que todos os pares vão morrer. Só que quando todos os pares morrem, num problema de 16, então a metade do 16 morreu, vão sobrar 8. E sobrando 8 e o 1 sendo o primeiro a jogar, a gente já sabe que numa situação em que tem 8 jogadores, o 1 é a posição segura. Então notem que por isso existe um padrão aqui que está implícito nesse problema e que é fundamental para a gente resolvê-lo de uma maneira rápida para 2020, por exemplo, que é: olha quais são os números cuja posição segura é o 1. Tá? Todos esses números eles são números, né, de jogadores, 1, 2, 4, 8 e 16, cuja posição segura é 1. E todos eles têm uma característica intrínseca a eles, que é: todos eles são potências de 2. 1 é 2 a 0, o 2 é 2 à primeira, o 4 é 2 ao quadrado, o 8 é 2 ao cubo, o 16 é 2 à quarta. Então, sempre que você reduzir o problema a uma potência de 2, a posição segura vai ser o próximo jogador a jogar. Então, se você entendeu isso, qual é a lógica agora? E a gente resolve aqui o problema, depois a gente só vai confirmar isso para 41 jogadores e para 2020 jogadores. Se eu tiver 19 jogadores, quantos precisam morrer para eu voltar, ou para eu reduzir esse problema à minha maior potência de 2 inferior ao 19? Né? A minha maior potência de 2 inferior ao 19 é o 16, porque a próxima potência de 2 já seria o 32. Então eu preciso que 3 aqui morram. Só que para que 3 morram, então o terceiro a morrer é o jogador de número 6, que é o terceiro número par. Logo, o próximo a jogar é o 7 e ele vai jogar numa situação em que eu tenho 16 jogadores. Logo, o 7 vai estar na posição segura, que vai ser a posição 7, nesse caso. Tá? Então, para 19 jogadores, a posição seria 7. Vamos confirmar isso agora para um problema com 41. Se você pensa no 41, quem é a maior potência de 2 inferior ao 41? Então, vou escrever aqui: a maior potência de 2, que é menor do que o 41, é o 32, correto? Então, quantos indivíduos precisam morrer para que eu passe um problema de 41 para um problema de 32 indivíduos? Bom, preciso que morram 41 menos 32, que é igual a 9 indivíduos. Quem é a nona morte nesse jogo aqui? Tá? Quem é o nono soldado a morrer? Bom, o nono soldado a morrer vai ser um nono número par, então é 9 vezes o 2, que é igual a 18. Logo, quem é o próximo a jogar depois dele? O próximo a jogar vai ser o 19. E agora o 19 vai ser o primeiro a jogar num jogo com 32.
Mas a gente já sabe que em potências de 2, o primeiro a jogar é quem está na posição segura, tá? O que a gente vai fazer agora é simplesmente confirmar isso, que no problema de 41, a posição segura é justamente a 19ª. Então vamos lá. 1 mata 2, 3 mata 4, 5 mata 6. Então, ó, foram 3 mortes, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mortes. Notem que o nono a morrer foi o 18º. O próximo a jogar vai ser o 19º. E sobraram agora 32 indivíduos, porque eu fiz 41 menos 9 e o 41 menos 9 é 32. Mas a gente já tinha visto que sempre que for uma potência de 2, ele vai estar na posição segura. E aí agora eu vou fazer de uma maneira mais rápida para vocês perceberem que de fato é o 19º que vai sobreviver. Ponto. 19 foi o que estava na posição segura, né? Ou seja, o soldado da posição 19 foi aquele que sobreviveu no final desse processo, ok? E aí, para a gente finalizar aqui com 2020, a gente tem 2020 soldados. Essa quantidade de soldados foi o que eu chamei aqui de N. Se você pensar na maior potência de 2 inferior a esse N, que é o 2020, então isso aqui seria o 1024, porque 2 a décima é 1024, o 2 elevado à 11ª já seria 2048, que já ultrapassou o 2020. Logo, quantas mortes são necessárias para reduzir o problema de 2020 para um problema de 1024? Então, o que você vai ter que fazer aqui é o 2020 menos o 1024. Fazendo essa conta, você vai encontrar 996. Logo, depois dessas 996 mortes, quem é o próximo soldado a jogar esse jogo? Bom, vai ser o soldado que vai estar na posição 996 vezes 2 mais 1. Por que 996 vezes 2 mais 1? Porque o soldado da posição... Eu nem sei falar isso, mas o 996 soldados, não, 96º, não sei se isso está certo, soldado a morrer, vai ser o que tiver nessa posição par. Então você tem que multiplicar esse número por 2 e depois somar 1, e com isso você chega que a posição segura aqui é o 1993. Tá? Caso você queira desenhar, depois você volta aqui no canal e me confirma se de fato era o 1993 que sobraria. Mas se você seguir a lógica do problema, vai ser exatamente ele mesmo que vai sobreviver, tá? Então, de maneira geral, se você quiser generalizar isso com letras, o que você vai ter é, se você tem um soldado que está na posição, ou melhor, se você tem N soldados nesse seu problema, você vai ter que literalmente seguir um algoritmo. Primeira conta que você vai fazer é pegar o N menos a maior potência de 2 inferior àquele N. Aliás, aqui é a potência só, né, que é o 2 elevado a k. Aí agora sim, você vai ter que calcular quantas são as mortes necessárias para reduzir o problema de N para um problema de 2 elevado a k, que é o N menos 2 elevado a k. E aí depois você vai pegar o N menos 2 elevado a k, multiplicar por 2 e somar 1. Ou seja, eu nem planejei isso, mas digamos que você tivesse 52 soldados. Bom, 52 soldados, vamos calcular aqui qual seria a posição segura em segundos. A maior potência de 2 inferior ao 52 é o 32. 52 menos 32, 20. 20 vezes 2, 40. 40 mais 1, posição segura, 41. Se você tiver 65 soldados, 65 soldados, você tem a maior potência de 2 inferior a ela é o 64, que é o 2 a sexta. Então, você vai ter que matar 1. Então, 1 vezes 1 mais 1, a posição segura vai ser o 3. Se você tiver, sei lá, 550 soldados, a maior potência de 2 inferior a 550 é o 512. Então, vão ter que morrer 38. 38 vezes 2, 76. 76 mais 1, 77 vai ser a posição segura. E assim por diante. Ok? E uma curiosidade que eu não conhecia, se você chegou até aqui no canal, tá? A gente acaba aqui a resolução, então se você curtiu, já deixa aí o teu like, já se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, né? Para poder não perder os próximos conteúdos que a gente for divulgar. Mas assistindo o vídeo do Numberphile, e olha que eu já falo sobre esse problema há alguns anos em sala de aula, eles
colocaram lá no final do vídeo uma curiosidade que é, você também consegue resolver esse problema usando binários. Só que eles não explicam no Numberphile o porquê. E eu também não vou explicar. Por que eu não vou explicar? Porque o que é o mais interessante quando você está aprendendo matemática? Eu fiquei chocado quando eu vi essa informação, que dava para você resolver usando binários. E o que eu fiz? Eu fui, depois que eu vi o vídeo, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um papel e tentar entender o porquê que eu conseguiria usar binário para resolver esse problema também de uma maneira totalmente diferente e fora do convencional. E eu entendi. Depois eu vou explicar para vocês no próximo vídeo, não necessariamente essa semana ou na próxima semana, mas ainda vou fazer um vídeo explicando do porquê que vocês conseguem fazer isso usando binário, mas eu queria que vocês gastassem um tempinho pensando nisso, tá? Eu não vou ter como explicar o binário, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, tá? Mas a ideia dos binários é mais ou menos a ideia do sistema decimal. Quando a gente fala do 41 no sistema decimal, o que a gente diz aqui é que o 4 acompanha uma dezena, que é uma potência do 10, e o 1 acompanha uma unidade, que também é uma potência do 10, só que o 10 é elevado a zero. Nos binários, a gente não tem os 10 códigos do sistema decimal. A gente só tem 2 códigos, que são o 0 e o 1. Por isso ele é chamado de binário. Então, números binários, eles na verdade, eles não acompanham potências de 10, eles acompanham potências de 2. Então, quando você fala em 101 em binário, isso aqui representa 1 multiplicado por uma potência de 2, mais o 0 multiplicado por uma potência de 2, mais o 1 multiplicado por uma potência de 2. A menor das potências é o 2 elevado a zero, depois 2 à primeira, depois 2 ao quadrado. Em outras palavras, se você somar tudo isso daqui, você vai perceber que o 101 em binários, ele equivale ao número 5 no sistema decimal. E qual é a jogada com binário aqui que é muito louca e que dá muito certo aqui, né? Com relação a essa posição segura. Se você tem 41 soldados no nosso sistema decimal, isso em binário eu represento dessa forma pelo motivo que está explicitado aqui embaixo. Para você descobrir a posição segura, basta você pegar o primeiro algarismo, que é esse 1, e jogar ele lá para o final. E aí vai ficar 01001, e isso em binário é o 19 no sistema decimal. Se você fizer a mesma coisa para o 2020 no decimal é 11111000100 no binário. Se você pegar esse primeiro 1 e joga ele lá para o final, você vai gerar esse número em binário, que no sistema decimal vira 1993, que é a posição segura no caso de 2020 jogadores. Ok? Fica aqui a pergunta para vocês. Por que disso acontecer? Beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário e a gente se encontra aí no próximo vídeo do canal. Um abraço, bons estudos para vocês.